Eu era ignorado pela minha família, ofuscada pelo favoritismo da minha mãe. Não importava o quanto eu me esforçasse, eu sempre era culpada pelos erros da minha irmã. Eu nunca fui a favorita, esse era o papel da minha irmã. A criança de ouro, a pessoa que nunca fazia nada de errado, não importa o quão cruel ela fosse ou quantas coisas ela se safasse. Minha mãe a adorava. E eu só estava lá, uma sombra na minha própria casa. Sempre foi assim. Desde que eu era criança, eu percebi que minhas opiniões não importavam, meus sonhos eram irrelevantes e meus sentimentos eram desconsiderados ou ridicularizados. Se minha irmã falhava em uma prova, era porque eu a distraí. Se ela perdia algo, provavelmente era culpa minha. Se ela quebrava algo, eu devia tê-la empurrado. E minha mãe acreditava nela todas as vezes. Eu me esforcei para ser a filha perfeita. Eu estudava muito, tirava boas notas, ficava em silêncio enquanto me insultavam. Eu nunca revidava, nunca reagia. Eu esperava que se eu mostrasse meu valor, eles eventualmente me amariam tanto quanto amavam ela. Mas nada mudou. E então, de repente, tudo desmoronou. Tudo começou com uma discussão eles estavam discutindo, e eu só estava ali, deixando que desabafassem. Minha irmã havia reprovado em uma matéria e em vez de assumir a responsabilidade, ela me culpou novamente. Eu nem sabia como, talvez eu a estivesse estressando só por existir. Você arruinou nossas vidas, ela gritou. Eu mal tive tempo de responder antes que minha mãe acrescentasse. Seríamos mais felizes sem você. E foi isso. Aquele foi o momento que me quebrou. Eu não chorei, não gritei, não implorei para que eles voltassem atrás. Eu apenas acenei com a cabeça, virei as costas, fui até meu quarto, peguei uma mochila e coloquei dentro o que consegui caber. Eles não me impediram, nem mesmo me viram sair. E assim, eu fui embora. Eu saí para a noite, o peso da mochila pressionando meus ombros, mas nada comparado ao peso no meu peito. Eu caminhei sem destino, apenas colocando distância entre mim e a casa que nunca realmente senti como lar. Estava frio, eu me lembro bem. O ar cortava minha pele, mas eu não tremia. Eu estava entorpecida. Sempre imaginei que sair de casa seria algo espetacular, como nos filmes. Talvez com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, talvez com o último olhar para a casa que eu estava deixando. Mas não houve nada disso. Ninguém me perseguiu, ninguém chamou meu nome, ninguém se importou que eu não sabia para onde ir. Eu não tinha planos, não tinha rede de segurança. Minhas economias eram ridículas, eu tinha alguns poucos dólares guardados de modestos trabalhos como tutora. Mas uma coisa eu sabia, eu nunca voltaria. Eu escolhi um motel barato para passar a noite e paguei por um quarto individual com mãos trêmulas. Olhei para a cama, mas não consegui me deitar. Em vez disso, sentei em uma pequena escrivaninha, a luz amarela e fraca piscando acima de mim, tentando decidir o que fazer a seguir. Eu não tinha um diploma, não tinha conexões, mal tinha dinheiro. Mas eu tinha uma vantagem, eu havia passado a vida toda sendo ignorada e subestimada. Ninguém nunca me deu nada. Se eu fosse ter sucesso, teria que criar algo do nada. Eu comecei com o que eu sabia, estudar. Parecia ridículo na época, mas eu era realmente bom nisso. Eu havia passado anos me destacando na escola, ensinando outros alunos e ajudando pessoas com assuntos complexos. Talvez, apenas talvez, eu pudesse transformar isso em algo. No dia seguinte, fui a uma pequena cafeteria, pedi o café mais barato do cardápio e usei o Wi-Fi gratuito para me candidatar a todas as oportunidades de tutoria online que pude encontrar. Eu mantive meus preços baixos, apenas o suficiente para atrair pessoas no início. No começo, era só o suficiente para sobreviver. Eu vivia de macarrão instantâneo e comidas baratas. Aluguei um quarto em um apartamento compartilhado com 3 estranhos que mal sabiam que eu existia. Mas ainda era melhor do que de onde eu vim, porque todos os dias eu acordava sabendo que ninguém gritaria comigo, ninguém me culparia por seus fracassos, ninguém diria que eu estava arruinando suas vidas. E isso era o suficiente. Os meses se passaram, e minhas oportunidades de tutoria cresceram. Um cliente virou 3, 3 viraram 10. Logo eu estava ganhando o suficiente para me mudar para um pequeno estúdio que mal era maior que uma caixa, mas era meu. Apesar de tudo, minha família nunca ligou. Nem uma vez. Não no meu aniversário, não em feriados, nem mesmo para saber se eu estava viva. Doía, como feridas antigas doem, profundas, silenciosas, persistentes. Mas eu me dizia que estava tudo bem. Se eles não se importavam, eu também não. Um ano depois da minha nova vida, as coisas começaram a mudar. Eu havia construído uma reputação como tutora, especializada em preparação para exames de admissão universitária. Alunos de todo o país me procuravam, pedindo ajuda. Mas eu ainda estava trocando tempo por dinheiro, e sabia que isso não era sustentável.
Foi então que tive uma ideia. E se eu combinasse minhas aulas em algo maior, algo escalável? Passei meses pesquisando sobre marketing digital, assistindo horas de conteúdo gratuito no YouTube, lendo todos os artigos que encontrava. Então, comecei a criar meu próprio curso online, o guia definitivo para a preparação para o SAT. Havia um risco, mas eu estava disposto a correr. Eu gastei todo o dinheiro que tinha sobrando para desenvolver o curso, criar um site e rodar anúncios. As vendas começaram devagar, uma aqui, duas ali. Então, algo mudou. O boca a boca se espalhou. Os alunos começaram a elogiar minhas abordagens e a compartilhá-las online. Quase da noite para o dia, explodiu. Acordei uma manhã e vi que minhas vendas tinham triplicado, depois quadruplicado. Em alguns meses eu estava ganhando mais do que jamais havia imaginado. Me mudei para um apartamento luxuoso em um arranha-céu, do tipo que eu costumava fantasiar. Viajei, conheci pessoas que genuinamente me respeitavam, criei amizades que não eram baseadas em obrigação ou laços de sangue. Eu tinha conseguido. Eu me criei do nada. E minha família? Eles estavam em lugar nenhum. Nem uma única mensagem, nem uma única ligação. Eles não se importavam comigo. Até esta manhã. Meu telefone vibrou. Eu mal olhei, mas então percebi as notificações. Mãe, 6 chamadas perdidas. Irmã, 8 chamadas perdidas. Eu encarei a tela, meu coração acelerado. Depois de todo esse tempo, eles tinham deixado claro que nunca me quiseram. Eu soltei um suspiro lento. Eu havia mudado. Não era mais a garota desesperada e carente que eles haviam expulsado de suas vidas. Eu não era mais o saco de pancadas deles. O que quer que eles quisessem, isso não era um pedido de desculpas, e eu não tinha intenção de facilitar as coisas para eles. Eu sentei lá e encarei a tela por o que pareceram horas, mas na realidade foram apenas alguns minutos. Meus pensamentos corriam. O que eles poderiam querer depois de todo esse tempo? Minha mãe nunca havia se desculpado pelo jeito que me tratou. Ela nunca admitiu que sempre escolheu minha irmã em vez de mim. E minha irmã? Ela nem percebeu que eu havia sumido. Até agora. Mas agora, de repente, eles me queriam. Eu finalmente decidi atender. Foi quase estranho ouvir a voz dela depois de tanto tempo. Alô? Eu perguntei, mantendo minha voz calma. Querida, por favor, precisamos conversar. A voz da minha mãe tremia. Querida, depois de tudo, ela não me chamava assim há anos. A falsa compaixão doía. O que está acontecendo? Eu perguntei, sem disfarçar minha descrença. Houve uma longa pausa. Nós passamos por tempos difíceis, minha mãe explicou, a voz trêmula. Sua irmã. Ela está tendo problemas na escola de novo, e com tudo o que está acontecendo, nós simplesmente não temos o suficiente. Ela hesitou. Nós precisamos da sua ajuda. Eu mordi o lábio, uma estranha combinação de satisfação e raiva brotando dentro de mim. Era por isso que eles estavam me chamando agora? Que tipo de ajuda? Eu perguntei, mantendo minha voz calma. Precisamos de dinheiro, ela disse abruptamente. A mensalidade da sua irmã está vencendo, e temos contas que não podemos pagar. Eu sei que nunca estivemos lá por você, mas por favor, estamos lutando. Precisamos que você nos ajude. Sabemos que é pedir muito, mas por favor, tentamos de tudo. Eu podia ouvi-la fungando. Talvez fosse genuíno. Talvez fosse apenas a culpa tentando voltar. Por favor, ela repetiu. Precisamos de você de volta. Precisamos do seu apoio. As palavras pairaram no ar. Meu apoio. Eles haviam rejeitado esse apoio por anos. Eu fechei os olhos por um momento, tentando acalmar a enxurrada de emoções que ameaçavam me sufocar. Como eles podiam achar que isso era aceitável? Pela primeira vez em muito tempo, eu senti mais do que apatia. Era hilário. Você está falando sério? Eu perguntei, uma risada amarga escapando dos meus lábios. Vocês realmente acham que eu vou voltar e ajudar vocês depois de tudo? Houve uma pausa seguida pelo choro ansioso da minha mãe. Por favor, não faça isso. Sabemos que erramos, mas somos sua família. Você não pode simplesmente nos deixar assim. Eu cerrei o punho. Vocês nunca se importaram comigo quando eu precisava de vocês, eu respondi, minha voz tremendo de raiva contida. Vocês estavam ocupados demais com sua criança de ouro. Vocês me deixaram desaparecer. Vocês me disseram que estariam melhor sem mim. Eu fiz uma pausa, sentindo a raiva crescer no meu peito, mas me controlei. Eu não ia deixar que eles soubessem o quanto me machucaram. Eu não ia deixar que eles virassem isso contra mim. Eu não devo nada a vocês, eu disse, minhas palavras cortantes como vidro. Outra longa pausa. Então, a voz da minha irmã surgiu, agitada e desesperada. Eu sei que fui horrível com você, mas eu preciso da sua ajuda. Eu estraguei tudo, ok? Eu não quis dizer isso.
Eu tenho tentado consertar as coisas, mas não sei mais o que fazer. Eu quase ri. Consertar as coisas? Como você pode consertar anos de dor? Eu não quero suas desculpas, eu respondi com amargura. E eu não devo a vocês meu dinheiro ou minha ajuda. Vocês podem se virar, assim como eu fiz. Mas por favor, a voz da minha irmã vacilou, mas eu desliguei. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de me expulsarem de suas vidas. Eu podia sentir meu coração acelerar enquanto desligava o telefone. No entanto, a adrenalina não vinha apenas da raiva, vinha da satisfação. Saber que eles precisavam de mim me deu uma sensação de satisfação. Depois de anos de silêncio e de fingir que eu não existia, eles precisavam de mim. Eu me levantei e comecei a andar pelo quarto, permitindo que a gravidade da situação se instalasse. Eles não estavam ligando para se desculpar. Eles não estavam ligando porque sentiam minha falta. Eles estavam ligando porque queriam que eu consertasse a bagunça deles. E enquanto eles lutavam, eles perceberam o que haviam jogado fora. Mas isso não importava para mim. Eles não me mereciam mais. Eu estava acabado. Mas no fundo, uma parte de mim queria fazê-los implorar por mais tempo, deixá-los desconfortáveis. O telefone vibrou novamente. Eu olhei para a tela. Minha mãe, de novo. Sua mensagem tinha o mesmo tom desesperado. Por favor, eu sei que não podemos desfazer o passado, mas precisamos de você. Eu sorri. Eles não tinham ideia do que estavam se metendo. O telefone vibrou mais uma vez. A tela piscou com outra mensagem da minha mãe. Por favor, estou implorando. Não sabemos para onde mais recorrer. Eu encarei a mensagem, meu dedo pairando sobre a tela. Parte de mim queria ignorá-la completamente, afinal, eu já havia respondido a eles. Mas o desespero no tom dela me fez hesitar por um momento. Então, eu balancei a cabeça. Não, eu não ia ceder. Eu não ia ser a pessoa a melhorar a vida deles de novo. A questão é que eu havia construído algo para mim mesmo, meu império, por assim dizer. Minha conquista não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a capacidade de escolher quem faria parte da minha vida. E minha família? Eles não mereciam mais esse luxo. Eu coloquei o telefone de volta no lugar. Caminhei até a janela e olhei para a cidade. Desse ponto de vista, tudo parecia tão distante. Os problemas da minha vida anterior pareciam pertencer a outra pessoa. Eu não era mais aquela pessoa. Eu não era mais o fardo deles. No entanto, as mensagens continuavam chegando. Eu respirei fundo. Eu não ia ceder. Eu não ia deixar que eles me influenciassem com a culpa deles. Mas no fundo, havia uma centelha de algo, talvez pena, talvez curiosidade, talvez algo mais sombrio. Mas eu resisti. Na manhã seguinte, acordei com o som do telefone vibrando na mesa de cabeceira. Mais uma vez, uma olhada rápida na tela confirmou que era da minha irmã. Eu hesitei. Deveria me dar ao trabalho de ler isso? Mas meu polegar deslizou pela tela antes que eu pudesse pensar melhor. A mensagem dizia: eu sei que não posso mudar o passado, mas tenho me esforçado muito para entrar na faculdade. Eles me rejeitaram, e agora a mãe está dizendo que se não conseguirmos o dinheiro para refazer a prova, eu nunca vou conseguir. Por favor, eu sinto muito. Eu senti uma sensação estranha, não simpatia, não culpa, mas algo que me fez parar. Isso era genuíno? Minha irmã estava realmente implorando, ou ela estava apenas fazendo a parte dela? Eu respirei fundo, minha mão tremendo enquanto digitava minha resposta. Você nunca se importou quando eu precisei de você. Por que eu deveria me importar agora? Eu apertei enviar. O peso que se instalou no meu peito era mais pesado do que eu esperava. Parte de mim se sentia fria e distante. Eu havia construído uma armadura protetora ao longo dos anos, mas havia outra parte de mim que queria acreditar nela. Mas eu não podia. Eu continuei trabalhando ao longo do dia. Mas toda vez que olhava para o telefone, havia mais notificações, ligações, mensagens, recados de voz. Eles eram implacáveis. Eu podia sentir o desespero deles vazando pela tela. E as palavras, elas estavam começando a se desintegrar sob o peso de suas próprias decisões. Mas o que eles esperavam de mim? Eles haviam feito sua cama, escolhido seu caminho. Agora era a hora de enfrentarem as consequências. Mas então, às 7 da noite, eu notei algo que fez meu coração pular, uma mensagem da minha mãe. Preciso falar com você. Isso não é só sobre dinheiro. Eu sei que estraguei tudo, nós estragamos tudo. Mas estou te pedindo como mãe, volte para casa. Eu preciso de você. Nós precisamos de você. Por favor, não nos deixe assim. Eu encarei a mensagem, meu polegar pairando sobre o teclado. Por um momento pensei em ligar de volta para ela. Talvez eu pudesse ouvi-la. Talvez eu pudesse encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Mas então eu pensei em tudo pelo que eles me fizeram passar. Eles me trataram como se eu não importasse.
Eu não ia esquecer disso. Eu não era o salvador deles. Com um longo suspiro digitei: vocês tiveram sua chance. Estou acabado. Apertei em enviar e algo dentro de mim se quebrou. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa, mas ao mesmo tempo sentia uma dor persistente no peito. Porque, no fundo, eu não conseguia deixar de me perguntar: e se esse fosse o último pedido de ajuda deles? E se eles estivessem realmente sofrendo? Mas no final eu aprendi uma coisa: eu não poderia consertá-los. Eles estavam além de qualquer resgate. Se eles quisessem algo de mim, teria que ser nos meus termos. Eu coloquei o telefone de lado e tentei esquecê-los. Mas na noite seguinte, enquanto eu estava sentado na sala, mexendo no meu telefone, ouvi uma batida na porta, um toque rápido e forte. Houve uma pausa depois. Eu olhei para cima, confuso. Quem poderia ser? Eu me levantei e me aproximei da porta, os pelos da minha nuca arrepiados. Algo não parecia certo. Olhando pelo olho mágico, meu estômago embrulhou. Lá estavam eles, mãe, pai e minha irmã, em pé na minha varanda. Eles pareciam que não dormiam há dias. Seus rostos estavam cansados, pálidos e marcados. Mas não era apenas a aparência deles que fez meu pulso acelerar. Era o fato de que eles tinham vindo até aqui, sem serem convidados. Eu hesitei por um momento, sem saber o que fazer. Parte de mim queria ignorá-los, virar as costas e fingir que não os tinha visto. Mas a raiva que eu vinha reprimindo surgiu com força. Eu não ia deixar que eles entrassem no meu espaço, não depois de tudo o que fizeram. Eu abri a porta o suficiente para vê-los claramente, meu coração batendo forte no peito. O que vocês estão fazendo aqui? Eu perguntei, minha voz baixa e carregada de raiva. Minha mãe deu um passo à frente primeiro, seus olhos cheios de desespero. Por favor, apenas nos ouça, ela implorou, a voz trêmula. Eu a encarei, a mesma mulher que disse que estaria melhor sem mim, que repetidamente me deixou de lado. E agora ela estava na minha varanda, implorando por ajuda. O que diabos vocês estão fazendo aqui? Eu perguntei, minha voz subindo. Vocês acham que só porque apareceram na minha porta eu vou aceitá-los de volta? Acham que vou esquecer tudo o que fizeram? Meu pai se mexeu inquieto atrás da minha mãe, mas não falou. Minha irmã ficou ao lado dele, olhando para o chão e evitando meu olhar. Nós sentimos muito, minha mãe admitiu, a voz quebrando. Temos tentado entrar em contato, mas sabemos que estragamos tudo. É só que é tão difícil e não sabemos mais o que fazer. Você é a única que pode nos ajudar. A única que pode ajudar vocês? Eu senti a raiva surgir como uma onda. Vocês não precisavam de mim antes. Por que agora? Vocês tiveram anos para consertar isso, eu retruquei. Anos. E nunca se deram ao trabalho de entrar em contato, de fazer as pazes. Não quando importava. E agora acham que podem simplesmente aparecer aqui e consertar tudo? Eles ficaram em silêncio por um momento, claramente surpresos com minha frieza. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, mas eu não conseguia me importar. Estamos lutando, ela disse em um sussurro desesperado. Não temos dinheiro para o aluguel. O futuro da sua irmã está escapando. Eu não sei mais o que fazer. Eu cerrei o punho. Não me diga que não sabem o que fazer, eu exclamei, minha voz tremendo de raiva. Vocês tiveram escolhas. Fizeram escolhas. E eu não fazia parte delas. Mas agora que tudo está desmoronando, de repente vocês me querem? Minha mãe deu um passo à frente, a mão estendida. Por favor, apenas ouça. Eu bati a porta na cara dela. O som ecoou pela casa, e por um breve momento eu senti uma onda de poder. Eu finalmente poderia controlar essa situação. Mas enquanto eu ficava ali com a mão na maçaneta, algo me incomodava. Algo torcia no meu estômago. Não era culpa, era pior. Era a consciência de que eles tinham vindo até mim porque não tinham para onde mais ir. E eles apareceram não porque queriam melhorar nosso relacionamento, não porque estavam genuinamente arrependidos, mas porque precisavam de mim. E eu odiava isso. Eles não me mereciam. Mas a raiva não era a única emoção que eu sentia. Parte de mim queria machucá-los, mostrar o quanto eles tinham estragado tudo, fazê-los sofrer as consequências de suas próprias ações. E o fato de que eles achavam que poderiam simplesmente aparecer na minha porta me deixou mais furioso do que qualquer outra coisa. Eu me afastei da porta, deixando-os do lado de fora. Mas eles não foram embora. Eu podia ouvi-los conversando. Minha mãe estava implorando, minha irmã chorando, e meu pai tentando consolá-los. Eu não aguentava mais. A raiva dentro de mim era imensa, e eu sabia que me arrependeria de não fazer algo. Então, eu reabri a porta. Lá estavam eles, ainda esperando. O desespero estava estampado em seus rostos. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos de tanto chorar. Minha irmã mantinha a cabeça baixa e envergonhada. E meu pai,
Ele parecia derrotado, como um homem que havia perdido tudo e não sabia como recuperar. Por um momento, eu simplesmente fiquei ali observando-os. A família que me machucou, que me fez sentir inútil e invisível. E agora eles estavam aqui pedindo ajuda. Mas o que eu devia a eles? Nada. Eu respirei fundo e, sem dizer nada, dei uma última olhada neles. Não, vocês não podem vir aqui e esperar perdão só porque estão passando por dificuldades agora. As palavras saíram frias, duras como um bisturi cortando a tensão. Eu não senti nenhum arrependimento ao dizê-las. Eles mereciam ouvir a verdade. Vocês tiveram anos para consertar isso, eu disse, meu tom firme, mas contundente. Anos para perceber o que perderam. Mas vocês não se importaram naquela época, e eu não vou ser a solução de vocês agora. Eu vi minha mãe abrir a boca para protestar, mas levantei a mão para silenciá-la. Eu construí minha vida, meu sucesso, do zero. E não vou deixar que vocês destruam isso também. Vocês não podem entrar na minha vida e esperar que tudo magicamente mude só porque chegaram ao fundo do poço. Os olhos deles começaram a se encher de lágrimas novamente, mas eu não senti nada. Nenhuma culpa, nenhum arrependimento, apenas uma calma satisfação. Eu sabia que finalmente estava colocando mim mesmo em primeiro lugar. Vão embora, eu disse simplesmente, meu tom inflexível. Resolvam a própria bagunça. Estou acabado. Eu fechei a porta pela última vez. Semanas se passaram, e eu continuei vivendo minha vida. Meu negócio cresceu, minha rede de contatos se expandiu, e eu me senti mais energizado do que nunca. Eu havia me tornado a pessoa que sempre desejei ser. Aquela que não precisava se desculpar por suas conquistas, que havia aprendido a deixar para trás os aspectos negativos do seu passado. Eu nunca mais ouvi falar deles. Nem uma mensagem, nem uma ligação. E sabe de uma coisa? Isso foi bom. Foi a paz tranquila que eu não sabia que estava buscando. E com o tempo eu percebi algo importante. Aqueles que te magoaram, que te abandonaram, não são as pessoas de quem você deve buscar validação. Você é quem importa. Você decide o que acontece com o seu futuro. No final, eu descobri uma verdade muito simples. Você não pode continuar dando para pessoas que nunca te deram nada em troca. A porta se fechou para eles.